irmãos, Deus abençoe vocês. Que bom estar aqui com vocês depois de 4 meses e meio que já não os via fisicamente. E graças a Deus que pude vir para estar convosco nesse tempo. Estarei todo esse mês de agosto, permitindo Deus também parte de setembro. Recebam saudações da minha família, a irmã Maria, as minhas filhas, a Keila e a Adassa, a minha sogra, a irmã Lloyd. E recebam saudações, graças a Deus, as nossas filhas, a Keila terminou a universidade aqui em Amsterdã e agora estará retornando para fazer o mestrado, a pós-graduação, e a Adassa está indo para a universidade. E o ninho está ficando vazio. E eu falava com a minha esposa, falei, a gente sempre está com os filhos, e nós latinos, nós somos muito de reter os filhos. O europeu não, você pode perceber que o europeu é mais de liberar os filhos. Isso não é nem melhor nem pior, nem mais nem menos amor, é cultura. Mas quando chega a hora do ninho começar a ficar vazio, você começa a avaliar algumas coisas, e é hora de você estar com a amada ou com o amado. Mas o Senhor está no controle, e estivemos orando todo este tempo, e Deus permitiu regressar. Com o vosso permisso, já está calor, e com máscara fica mais ainda. Mas como estou aqui, como vocês sabem, eu sou grupo de risco, tenho que me cuidar em algumas áreas. Minha esposa e as minhas filhas disseram, papai, por favor, se cuida, papai. Eu falei, não se preocupe, eu vou me cuidar. Mas hoje com o Facebook, né, todo mundo vê a gente em todo lado. Mas graças ao bom Deus. Receba saudações também do nosso pastor Jorge, estive conversando com ele, e ele mandou juntamente com a esposa, a irmã Marcela, saudações a todos vocês. Nós estamos nesta época de transição, né, pouco a pouco retornando nos cultos, obrigado, pouco a pouco retornando os cultos, e aqui estamos, aqui nesta igreja, pastor Enzo, um companheiro que Deus nos tem dado, e nós hoje, graças a Deus, já assinamos o contrato, assim que oficialmente já estamos aqui, com todos os direitos e responsabilidades. E eu dizia hoje para o grupo de obreiros, antes do culto, que é um tempo de renovação para nós na vida plena. E nesse processo do coronavírus, aconteceram muitas coisas. E algumas pessoas já não estão vindo, outras novas estão vindo. Eu vejo caras novas aqui, bem-vindo vocês. Pessoas que eu estou vendo, algumas já tive o privilégio de conversar, mas são bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração para hoje. Nós estamos num tempo de crise. A ONU e outras organizações já decretaram que o mundo está em crise. E a grande verdade é que a pergunta é como nós reagimos no tempo da crise. Como nós reagimos? Quando você está em crise, como você reage? Se diz que quer observar uma pessoa, observe-a quando ela está debaixo de pressão. Não quando tudo está bem, quando ela está debaixo de pressão. E nessa época de crise nós vimos muita coisa ruim saindo à luz. O coração do homem sendo trazido à luz tal como ele é. E a pergunta é, o que mudou essa crise que nem terminou, agora nós estamos na segunda fase e nem sabemos como será. E a grande verdade é que muitas pessoas questionam, inclusive, de onde está Deus? Por que Deus permitiu tal coisa? O que está acontecendo? E se você for para a Bíblia, para a palavra de Deus, você vai observar que nada mais e nada menos o que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que sinais antecederiam o seu regresso, e um deles seriam as pragas, as pestes. Mas a grande verdade é que o mundo já teve várias crises, houve várias crises mundiais ao longo dos séculos. Desde que começaram a registrar as crises, algumas a nível mundial, como agora é o caso do coronavírus, outro a nível local, mas já se registraram 230 pestes na história da humanidade.
pestes a larga escala, a ponto de matar milhares de pessoas. Eu estava dando uma olhadinha nisto esta semana, e houve nações inteiras que quase foram dizimadas por causa das pestes. Então o mundo, a grande verdade é que o mundo é um mundo que sobreviveu à crise. A crise para nós, de repente, nessa época da história é novo, mas para a história da humanidade não é. E a grande verdade é que o homem sobreviveu. Essa é a grande verdade. No processo, muitas pessoas perderam a sua vida, mas o ser humano, ele sobreviveu. E nós temos o costume de pensar que quando passa uma crise, agora terminando essa crise do coronavírus, tudo vai ser diferente. E eu tenho as minhas dúvidas se tudo vai ser diferente com o coração do homem. Se vocês observaram, nós estamos com medo do próximo. Essa é a grande verdade. Nós estamos com medo de aproximar-nos. Porque, claro, você não sabe quem pode ter o contágio e quem pode não ter o contágio. Então, nós estamos com medo um dos outros. O que a crise fez? A crise nos distanciou mais ainda. Mas houve 5 grandes crises sanitárias com o assunto da saúde no mundo, que balançou o mundo. A primeira foi a famosa peste bubônica. Matou, irmão, quase de 200 casas, entre 100 e 200 milhões de pessoas no que era a antiga Eurásia, a peste bubônica. Depois a varíola. A humanidade lutou com isso durante mais de 3.000 anos. Foi erradicada em 1980. Interessante que o faraó Ramsés II teve varíola, a rainha Maria II da Inglaterra também, o rei Luís XV da França também tiveram a varíola. A cólera matou muita gente. A primeira epidemia global foi em 1817 e milhares de pessoas morreram. A famosa e triste gripe espanhola. Milhões de pessoas morreram pela gripe espanhola. Se calcula que 50 milhões de pessoas morreram com a gripe espanhola. A gripe suína, que sempre teve uma contrariedade, se foi criado na China, se vazou da China, alguns dizem do México, mas o certo é que é a gripe famosa do século XXI, matou 16 mil pessoas. E todo esse processo, as pessoas na crise, alguns puderam superar e outras não puderam superar. E agora, atualmente, nós estamos com o Covid-19. Mas a história tem demonstrado que durante a crise também houve algo de esperança. E aún no confinamento surgiram grandes ideias e grandes esperanças para a humanidade. Vamos ver esse vídeo. Se vocês observaram, durante a crise, o confinamento, houve alguns grandes inventores, poetas, músicos, pintores, médicos, que eles aproveitaram esse momento e, na crise, alcançaram a esperança. A pergunta é como você está manejando a crise nessa época. Agora mesmo aqui na Holanda, eu dizia para os obreiros esta manhã, eu saí de casa, eu moro na Irlanda do Norte, eu saí de casa, estava frio, irmão, frio, chuva, e a gente dormindo com manta, para vocês terem uma ideia. Chega aqui esse calor maravilhoso, não é?
E agora aqui, então, a tendência é o pessoal sair para a rua. É normal isso daí. E agora nós estamos lutando com o famoso Covid-19, que muito menos de alcançar uma medicina, se está disputando realmente o que está acontecendo. Até os médicos estão perplexos. Se fala de que a vacina já existe, mas o homem está buscando a esperança nesse momento de crise. Eu não sei aqui na Holanda, mas na Irlanda, em todas as casas, foram pedidos para colocar um arco-íris na janela. E esse arco-íris que era colocado, pintado pelas crianças, isso era um símbolo de esperança. Ou seja, o sistema de saúde adotou o arco-íris como esperança, dizendo, haverá uma esperança. Lá na Irlanda, eu não sei aqui na Holanda se fizeram o mesmo, mas no Reino Unido, em todo o Reino Unido, nas casas, as crianças colocaram o arco-íris. O arco-íris é símbolo de esperança. E isso me fez lembrar dos dias de Noé. O nosso querido irmão Ed leu em Hebreus capítulo 11, versículo 7, que diz assim, que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, não chovia. A Bíblia diz que um vapor regava a terra, então não havia chuva. Acerca das coisas que ainda não se via, temeu, ou seja, creu, o crer trouxe fé ao seu coração, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Qual era o contexto da época de Noé? O pai de Noé, Lameque, isso está em Gênesis 5, 28, ele gerou um filho, diz Gênesis 5, 28, que viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. Qual era o contexto da época de Lameque? A terra já vinha se corrompendo, a terra já estava em crise. Mas aí Lameque tem um filho, diz o versículo 29, que chamou seu nome Noé, dizendo, aconteceu algo ali, irmão, quando nasce Noé, Lameque, porque principalmente na tradição antiga, o nome era colocado segundo a circunstância do momento. E era um momento de crise. Talvez Noé não era para chamar Noé. Talvez não era para chamar quebrantamento, destruição. Vocês lembram que os judeus, eles colocavam o nome conforme a situação? E então, o momento não era para ter esperança. O momento não era para glorificar a Deus. O momento não era para exaltar o Senhor. Mas Lameque, ele não olha pelos olhos da crise, ele olha pelos olhos da fé. E pelos olhos da fé ele diz assim, e chamou o seu nome Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então a terra estava debaixo de uma maldição por causa do pecado do homem. E nessa crise tremenda, nasce Noé. O que significa Noé? Noé significa descanso. Isso é o que significa Noé. Cada vez que você chamar alguém pelo nome de Noé, você vai estar chamando de descanso. Então, quando Lameque, ele vê que o filho está nascendo, ele para e pensa e diz, como eu o chamarei? A terra estava corrompida, a terra estava amaldiçoada, a terra estava em crise, e ele diz, um momento, a terra está em crise, mas a minha fé não está em crise. O mundo está em crise, mas o meu Deus não está em crise. O mundo está destruído, mas a minha fé não está destruída. Então ele fala, então vou chamar este nome, o nome dele será descanso. Noé significa descanso. Não é descanso de ficar dormindo numa rede, mas é descanso de algo que Deus faria na terra. Lameque, ele tem uma, digamos, perspicácia profética do que Deus faria. Sabia Lameque que Deus mandaria o dilúvio? Provavelmente não se chovia. Lembre-se, era um vapor que subia da terra, regava a terra, isso era tudo. Mas o mundo estava num processo de crise. Os homens estavam amaldiçoando-se uns aos outros. Então a terra estava cansada. Semana passada eu falava sobre a lei, falava com alguma pessoa sobre isso. Acho que era um agrônomo. Essa pessoa me dizia como que nesse período do coronavírus, o ar está mais limpo, os canais estão mais limpos, parece que se vira o golfinho por aqui, não sei se
não sei se foi aqui na Holanda, o certo é que a natureza está respirando. Aí eu lembrei dessa passagem, falei com essa pessoa, de que na lei Deus ordenara a terra descansar. A terra tinha que descansar. Em 1992, quando houve a famosa Eco 92 no Brasil, os engenheiros, os cientistas, eles já disseram que a terra já não tinha mais capacidade de produção. Isso foi em 1992. Então, como que a terra está produzindo? Como é que a terra está produzindo? A pergunta é, a terra está produzindo ou os alimentos estão sendo manipulados? Vocês observaram o aumento do câncer? Vocês observaram que a comida, esses dias, eu falava com a minha esposa falava, carinho, se cuida. Eu falei, não, eu quero me cuidar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me conscientizar. Aí eu falei, então vou fazer um café da manhã saudável. Aí abri lá, cereal processado, pão branco não posso, o Weetabix não posso, a fibra não é fibra, tudo é processado. Você fala, mas tudo é processado. Então os nossos alimentos estão processados. O certo é que os cientistas disseram em 1992 que a terra estava cansada e o poder de produção da terra, de reproduzir, já estava chegando ao seu limite, em 1992. Então, nesse processo, a terra descansa. Aí, voltando para Lameque vê ao seu filho e fala, através dele Deus vai trazer descanso para nós. Mas quem falou para Lameque que isso ia acontecer? Veja bem, você vai ver a geração de Noé, que ele vem de uma família justa. Você começa a puxar a genealogia, você vai vendo que todos que passaram pela família de Noé eram justos. Então eles tinham uma esperança. A terra tinha se corrompido, mas a fé não tinha se corrompido. O teu vizinho não quer nada com Deus, mas você sim quer algo com Deus. A tua família não quer Deus, mas você ama a Deus. Amsterdã não quer nada com o Senhor, mas nós sim queremos algo com o Senhor. E essa tarde isso é uma prova disso. Vocês abriram mão de uma praia. Hoje o dia está perfeito para ir para a praia. Ou não? Está terminando o culto, dá tempo. Hoje o dia está bom para bater uma bola, para um churrasco. Sexta-feira terminou no culto, tivemos um culto de oração, irmãos. Houve uma glória aqui. E éramos 5 pessoas. 3 adultos e 2 crianças. Terminou o culto, eu fui lá no parque, onde os Neemias vão fazer um churrasco. Quantos homens tem aqui? Deixa eu ver os homens, levanta as mãos. Os homens, dá um grito de guerra aí para mim ouvir. Cadê? Olha aí. Sábado que vem o nosso churrasco, hein? Vocês estão convidados, mas tem que pagar, né? Sábado que vem. Aí eu fui lá no parque, porque, irmão, as adaças. Quantas adaças entram aqui? Quantas mulheres? Parece que as adaças passaram a perna em nós. As adaças fizeram um encontro, irmãos. Que coisa linda, que excelência, que mesa, que organização. Aí eu estava falando com os Neemias no privado, a gente não precisa de muita coisa. Homem, um churrasquinho, está tudo bom. Mas onde eu quero chegar? Eu fui no parque, que eu queria ver in situ o terreno. E realmente o lugar é bom, ver a churrasqueira e tal. Aquilo estava cheio de gente, irmãos. Estava cheio de gente. E o pessoal estava tudo ali, cada um neles, cada um fazendo o seu churrasco, cada um para lá e para cá. E eu olhei por algum momento aqui e dali, eu falei, o homem, na verdade, ele quer ser feliz. O ser humano quer felicidade, essa é a verdade. Ninguém quer ser triste. Ninguém quer ficar enfermo, prostrado numa cama. Ninguém quer ficar isolado numa casa. Mas na crise, no contexto de Lameque veio e fala assim, não, vamos chamá-lo descanso. Porque Deus há de fazer algo. E aí chama o nome Noé. É interessante, irmãos, que o mover de Deus na terra sempre leva a mão de Deus e o rosto do homem. Vocês podem observar isso. Eu vou repetir. O mover de Deus na terra sempre leva a mão de Deus, mas o rosto do homem. No Éden, a mão de Deus, o rosto, Adão. No dilúvio, a mão de Deus, o rosto, Noé. Os patriarcas, a mão de Deus, o rosto, Abraão. Na lei, a mão de Deus, o rosto, Moisés. Na conquista da terra prometida, a mão de Deus, o rosto, quem era? Josué. Das profecias, os profetas. Na graça, o mover de Deus, a mão de Deus, o rosto de Jesus. Na época atual, nós vemos o mover de Deus, a mão de Deus, o reino de Deus, mas qual é a expressão do rosto de Deus na terra? A igreja.
Então, se Noé significa descanso, e através de Noé Deus ia fazer algo na terra, a pergunta é, a igreja, o que tem que fazer para que os demais alcancem descanso? O que nós estamos fazendo para que os demais alcancem descanso? Jesus disse, vinde a mim todos que estáis trabalhados e carregados, e tomai o meu jugo, porque o meu jugo é suave, a minha carga é ligeira. Vim a mim, e recebei descanso. Mas claro, se as pessoas vêm na igreja, e em vez de encontrar descanso, encontra briga, encontra problema, encontra fofoca, encontra divisão, encontra um falando mal do outro. Esse é o momento, mas se essa pessoa é da igreja, mas ela estava ontem lá em tal lugar. Então, em vez de encontrar descanso, encontra conflito. Mas na VP, nós queremos que as pessoas venham e dizem, essa é uma igreja de descanso. Aqui está o povo de Deus que tem descanso no coração. Aqui está o povo de Deus que tem descanso na vida deles. Noé nasceu em meio à crise. A crise não impediu os projetos de Lameque. E Lameque entendeu isso. Noé nasceu em meio à crise. E nessa crise nós já temos criança. Hoje eu vi a Radassa. Cadê a Radassa? Eu vi o Levi. Cadê o Levi? Está lá. Não tinha visto o Levi, irmão. Está quase mais grande que o Tiaguinho. E hoje de manhã a Suelen falou para mim sobre a Lise, né? Pastor, eu quero dedicar a Lise. Então, irmão, ó, já temos 3 crianças, 3 projetos de Deus que nasceram no meio da crise. O coronavírus parou o mundo, mas não pode parar o teu projeto em nome de Jesus. Hoje um casal me deu uma notícia, eu me alegrei tanto, irmãos, me deu vontade de chorar, porque Deus é bom. O casal me deu uma notícia, eu falei, vocês têm que dar esse testemunho para a igreja. A igreja precisa saber que ainda no coronavírus, Deus existe. O mundo precisa saber que ainda no meio do coronavírus, o Espírito Santo está se movendo. E eu creio nisso, irmãos. Nós vamos terminar o culto orando pela igreja. Nós vamos orar por cura, vamos orar por renovação, por salvação. Não vamos tocar você por causa das normas, tá? Não vamos impor as mãos, mas daqui nós vamos orar por você. E eu creio, irmãos, que Jesus está vivo e aqui entre nós, e o seu Espírito Santo está aqui para fazer a sua obra. A palavra crise, eu estive investigando um pouquinho sobre crise, e uma coisa que me chamou a atenção é em chinês. A palavra crise em chinês é a junção de 2 palavras, tá? Que significa perigo e oportunidade. Quando isso em chinês é crise, em chinês, e se pronuncia isso daí. Aí quando eu olhei isso, me chamou a atenção, falei, olha como os chineses são tremendos. Bom, de fato agora no coronavírus foram os que mais ganharam dinheiro. Mas vamos deixar isso aí. Mas quando você vê, ó, do lado esquerdo é perigo, tá? Do lado direito é oportunidade. Quando junta, isso é o que os chineses dizem crise, em chinês, mandarim, o que seja. E eu olhei isso para isso e eu falei, nossa, é verdade, a crise está cheia de perigo, mas também cheia de oportunidade. Nessa crise, a VPRE aprendeu a trabalhar com a plataforma digital e alcançamos muita gente. E temos gente aqui hoje que veio através da plataforma digital. Nessa crise, nós tivemos que aprender, eu tive que aprender a fazer vídeo, irmãos. Eu sou ruim demais com essas coisas. Olha aí. O pessoal da mídia está dando glória a Deus. Eu pedi para uma irmã, ó, manda um videozinho, irmã, de 1 minuto, né? Porque nós estávamos fazendo culto online, né? Eu vou falar o milagre, mas não vou falar o nome do santo, para ninguém fazer romaria. Eu falei, me manda um videozinho. Eu mando, pastor. O que tem que fazer? Ó, é 1 minuto. Irmão, era às 3 da manhã, eu falei, serva de Deus. Eu já falei que é uma mulher. Serva de Deus, cadê o vídeo? Pastor, eu já fiz 500 vídeos, mas não fica bom. Eu falei, me manda desse jeito. Me mandou, falei, está muito bom. Falei, ai pastor, como eu sofri. Mas aprendeu, né? Aprendeu a fazer. Na crise você tem que se virar. Esta semana, depois de 33 anos, o grupo do quartel, Tiaguinho, você também serviu, né? O meu grupo, 12º GAC, Grupo de Artilharia, Acompanha Bateria de Serviço, me conectou. Imagina, depois de 33 anos, irmãos. Eu fiquei muito contente.
Porque eram meus amigos do quartel, nós sofremos junto. Vocês sabem como que é o quartel. E eu não era crente. Imagina, né? 33 anos depois. Soldado de Paula. E irmão, saía cada coisa no grupo. Falei, ai, Jesus amado. Eu falei, mas eu tive duas opções. Porque um deles falava assim, nós contactamos lá o Chapô, que era um dos meus melhores amigos do quartel, mas ele não quis entrar no grupo, porque agora ele é evangélico. E ele diz que ele não quer nada com o mundo. Eu falei, mas eu também sou evangélico. Verdade, de Paula? Sim. Aí uns 5, 6 evangélicos fizeram joinha lá, né? Tudo agente secreto, esperando que alguém fale que é, para depois entrar também. Mas na crise você tem oportunidade. E sabe o que está acontecendo, irmão? Eu estou começando a orar com eles no grupo. E um lá até falou assim, de Paula, você vai ser o nosso pastor, hein? Eu falei, eu sou, em nome de Jesus. Irmãos, na crise deixa Deus te usar. Permita que Deus te use em nome do Senhor Jesus Cristo. Noé nasce no meio da crise. E a situação quando Noé nasce era esta. Gênesis capítulo 6, versículo 5. A situação do ser humano antes do dilúvio. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Mas o Senhor se arrepende? Se a Bíblia diz que Deus não é um homem para que se arrependa, como que Deus se arrependeu? Para que nós podamos entender, essa é uma expressão para que possamos entender a linguagem do momento. Se chama vamos ver se eu consigo falar, antropopatia. Que nada mais é a atribuição dos sentimentos humanos aos deuses, aos seres divinos, a animais ou a objetos. Para que pudéssemos entender quando Moisés escreve, esse arrependeu, porque Deus conhece o dia de amanhã. Porque se Deus então fala, puxa vida, eu não sabia que isso ia acontecer, então ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. É uma linguagem humana para que nós possamos entender o que estava acontecendo no momento. E Deus se arrependeu, pesou no seu coração, versículo 7. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo, outra vez Deus se arrependendo, de os haver feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Será que Noé foi predestinado para isso? De tantas pessoas tinha que ser Noé, mas já pesava sobre Noé uma profecia, ele vai ser o homem do descanso. Ele vai ser o homem dos sonhos de Deus. Ele vai ser o homem do projeto de Deus. Lameque já servia ao Senhor. Matusalém, o avô de Noé, eram tudo homens da linhagem que servia ao Senhor. Então Deus olhou e a terra estava corrompida. Ele olha para Amsterdã, ele vê drogas. Ele olha para Amsterdã, ele vê a prostituição. Ele olha para o mundo, ele vê as famílias destruídas. Ele olha para cá, mas ele encontra uma igreja. Ele encontra um povo. Ele encontra um remanente, um remanescente. O povo de Deus está aqui nesta tarde. Nem tudo está perdido. Eu não posso vender promessa falsa. Não se preocupe que na crise não vai acontecer nada. Vai acontecer sim. Nós perdemos amigos na crise. Sepultamos pastores. Perdemos um bom amigo na Irlanda, bom amigo por parte da família da minha esposa. Eu não posso falar aqui agora, não se preocupa que não vai acontecer nada. Não, possa sim que aconteça. Eu não posso ser vendedor de promessas falsas ou baratas. Mas o que eu posso é dizer, por em cima da crise, por em cima do coronavírus, Deus tem o controle da tua vida nas suas mãos. Eu dizia esta semana para uma pessoa que me dizia, eu não sei o que me está acontecendo. Eu acho que eu estou enferma, me dizia a pessoa pelo telefone. E não tem nada a ver com o coronavírus. Eu falei, será que não é hora de você admitir que você está enferma? Eu creio que Jesus cura. Mas será que não é hora de admitir a realidade? Que nós sofremos, que nós choramos, que nós nos quebramos? Que nós temos problemas matrimoniais, problemas familiares, problemas em qualquer área que você quiser. Não pense que nós somos santos. Nós lutamos para servir a Deus.
Mas sabe que por em cima de tudo isso existe um coração que ama a Deus. E você faz parte desse coração. Você faz parte dessa vida. Eu quero pedir o grupo de louvor para subir, por favor. Eu quero ministrar essa mensagem em 3 partes. Mas diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo. Era um homem justo, perfeito nas suas gerações. Disse que era reto. A ARC, Almeida Revista e Corrigida, essa deve ser a ARA, Almeida Revista e Atualizada, mas tudo bem. Noé era justo. O mundo é injusto? Não era justo. O mundo é ruim? Não era bom. O teu mundo é ruim, mas você é bom. Seja justo, faça justiça. Nesse processo de crise, muitos espertalhões estão aproveitando da fé dos incautos. Por certo, hoje eu mandei uma mensagem para a igreja, dizendo que tem uma pessoa que está, não sei como conseguiu o nosso Facebook, e está pegando os endereços da igreja, e ele se faz passar por pastor, teólogo, e ele está querendo que alguém hospede na casa dele. Eu falei, nós não conhecemos, eu não posso expor a igreja a isso, eu não sei quem é, porque tem muitos espertalhões da fé, e infelizmente na igreja tem muita gente incauta, que vê o título pastor já treme de medo. Cuidado, olha o fruto da pessoa, olha a vida da pessoa, não se deixa levar por um título não, título não leva ninguém para o céu. Assim que Noé era justo, e diz que ele era reto em suas gerações. Ele decidiu ser assim. O pai dele o abençoou, você vai chamar descanso. Só que o descanso no outro domingo, que eu tenho que, quando me corresponda a me compartilhar, eu vou falar sobre isso. Qual era o descanso? E diz que Noé, ele andava com Deus. A maldade externa não influenciou a vida de Josué. Vamos para Jeremias, rapidinho, Jeremias 15, 16, pode começar a ministrar. Jeremias 15, 16, Deus está tratando com Jeremias, 15, 19, desculpa, de Jeremias. Em Jeremias 15, 19, Deus fala com Jeremias, e diz assim, portanto assim diz o Senhor, Jeremias 15, 19. Se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Diz, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. O mundo quer te influenciar, mas é você que tem que influenciar o mundo. É você que tem que ser sal e luz. É você que tem que ser responsável. Eu tenho que ser responsável pelos meus atos. Quando o meu grupo do 12º GAC me acrescentou, depois um de lá falou, mas De Paula, você já era evangélico no quartel? Eu falei, não, eu não era. Eu conheci ao Senhor Jesus depois. Eu tive um encontro com Ele. Mas De Paula, você já não fala mais palavrão? Não falo palavrão. Mas, e sabe como que é, os amigos? Mas eu vi uma oportunidade de ser luz ali. Eu sei, irmãos, que Deus me vai dar aqueles soldados e eu vou orar por eles em nome de Jesus. Eu sei disso. E não é porque Deus me revelou, é porque a oportunidade apareceu. Então deixa de correr dos teus amigos. Pede graça para Deus, diz, eu tenho que ser justo aí, eu tenho que ser santo aí. Eu tenho que continuar aí. Jesus andava com os pecadores, mas não pecava. Andava com os bêbados, mas não se emborrachava. Isso é espanhol, emborrachar. Não ficava bêbado. Ele até atendia as prostitutas, mas não se prostituía. Olha o desafio. Vamos ficar de pé? Disse que Noé era varão justo. E olha o que diz o versículo seguinte, que ele gerou 3 filhos, Sem, Cã
e Jafé. Ele gerou no meio da crise. Olha o que Deus fez no meio da crise, esse grupo de louvor. A pastora Ruth passou para a glória sem ver isso. Era o sonho dela que VP tivesse um grupo de louvor. Esse grupo foi gerado no meio da crise do coronavírus, sim ou não? Foi gerado. Eu fico olhando a diaconia, eu fico olhando a mídia, eu fico olhando a escola dominical, eu fico olhando o grupo de aniversariantes, eu fico olhando a tradução, eu fico olhando os Neemias, as Radassas. No meio da crise, surgiu tanto pregadores na vida plena e pregadoras, irmão, que eu estou glorificando a Deus. Eu falei, pastor Jorge, a gente já pode descansar. Já achamos os pregadores e pregadoras. Por falta de palavra, a vida plena não morre. Surgiu na crise. Levanta a tua mão assim comigo. Você é objeto de bênção nas mãos de Deus no meio da crise. Porque você decidiu ser uma bênção. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Não é gerou 3 filhos sem Cão e Jafé, gerou na crise. E em nome de Jesus, nessa crise os teus sonhos, você vai alcançá-los. Eu não sei como, talvez com dor, sim. Talvez com dificuldade, sim. Mas Deus não desistiu de você, porque Ele crê em você. Ele viu em você o potencial. Lembra da palavra crise no chinês? O perigo mais oportunidade. Disse que a terra estava corrompida, versículo 11, diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência, mas Noé, versículo 12. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Mas lá tinha uma família justa. E eu quero semear um desafio no teu coração para domingo que vem você trazer uma pessoa para a igreja. Traga. Pode trazer. Deus tem uma palavra para o coração dela. Mas você não precisa esperar até domingo que vem não. Você vai sair daqui como profeta de Deus para esta nação. Você vai levar uma palavra para os teus amigos, para a tua família. Faça culto familiar, não espera o domingo não. Pega os teus meninos, as tuas meninas. Teu esposo não é crente, mas ele não vai impedir você de orar. E se ele te impedir, entra no quarto sozinho ou sozinha. E Deus vai quebrar as cadeias na vida da família. Fecha os teus olhos comigo. Comece a adorar a Deus comigo. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus na crise. Vamos adorar a Deus na crise. Adore-o, 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 adore-o. Levanta as tuas mãos, adora ao Senhor, adora. Adora ali no meio da crise. Sim, é no meio da crise. É no meio da crise que eu adoro ao Senhor. É no meio da crise que eu recebo uma palavra dos céus para esta geração. É no meio da crise que eu quero abençoar a minha família. Abençoa a tua família agora. É no meio da crise que eu quero orar por mim. Eu quero abandonar esse vício em nome de Jesus. Eu quero abandonar esse pecado. Eu dizia para uma pessoa essa semana: você não vai ser liberto disso até você renunciar. Você tem que renunciar. Não vá aonde você vai cair, porque você vai cair. O pecado é mais forte que você. Você tem que renunciar. Tiaguinho, semana passada, falou da casa de Betesda. É isso? Tanque de Betesda, a casa de misericórdia, mas que se transformou numa casa de desgraça. Aí Jesus teve que entrar lá. Jesus teve que entrar lá. Vocês estão me ouvindo bem? Jesus teve que entrar lá para solucionar o caso. Vamos orar por você. Levante as tuas mãos. Eu quero pedir, nós vamos orar por vocês, tá bom? O André já está aí, começa a orar. Não vamos tocar vocês, só vamos impor as mãos sobre vocês. Vamos ministrar. Onde está o Gaba? Gaba, daí mesmo. Nós vamos orar desde aqui sobre a tua vida. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Levanta assim a mão mais alto, ou faz um sinal assim. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero aceitar a Jesus. Não tem? Que Deus te abençoe.
Agora, assim com a mão levantada, nós queremos orar por você. Comece a orar. Começa a orar, em nome de Jesus. Começa a orar. Os diáconos, me ajudem com a oração. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, ó Deus, todo desânimo sobre a igreja. Repreendemos, Senhor, todo temor sobre a igreja. Repreendemos, Senhor, ó Deus, todo contágio de coronavírus sobre a igreja. Repreendemos, Senhor, ó Deus, qualquer vício, qualquer pecado que tenta, Senhor, a pegar aos teus servos. Toda armadilha do diabo caia por terra em nome de Jesus. Deus, a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas, a tua bênção sobre os ministérios, a tua bênção, Senhor, sobre os nossos visitantes em nome de Jesus, a tua bênção, Senhor, sobre os bebês da vida plena em nome de Jesus, a tua bênção sobre os lares, a tua bênção sobre as casas, a tua bênção sobre as famílias, a tua bênção, Senhor, sobre os projetos, a tua bênção sobre os negócios, a tua bênção, Senhor, sobre cada um deles. Estenda as tuas mãos de graça em nome de Jesus. Abençoe-os para a tua glória, abençoe-os para a tua glória. Todos os casais sejam abençoados em nome de Jesus. Todas as visitas sejam abençoadas em nome de Jesus. Ó Deus, retoma o teu ministério, Deus, que cada um possa, Senhor, retomar aquele chamado que o Senhor tem para a vida deles. Deus, levanta ministérios na igreja, levanta. No meio da crise, no meio do coronavírus, nós encontramos descanso. Nós somos o Noé para Amsterdã, nós somos o Noé para a vida plena, nós somos o Noé para o nosso vizinho. Quantos podem dizer amém? Aplauda ao Senhor. Aleluia. O Senhor é bom. Nos teus braços eu encontro descanso. Coloca a mão sobre a tua enfermidade aí. Coloca, pode colocar. Se você está enfermo, coloca a mão sobre a tua enfermidade. Coloque aí em nome de Jesus. Pai, toda enfermidade nós repreendemos em nome de Jesus. Ó Deus, pedimos a tua graça, o teu consolo. E Deus, que o Senhor venha tocar as vidas. Enfermidade na classe que for, eu te repreendo em nome de Jesus. Pedimos a Deus a tua graça, a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Levante as tuas mãos para os céus, adore. Adore na crise. Receba descanso na crise. Receba descanso na crise, receba descanso na crise. Seja descanso na crise. Receba o descanso de Deus na crise. Louve a Deus, louve-o, adore-o. Em nome de Jesus. Em teus braços é o meu descanso, Deus, e eu descanso em ti. Posso confiar, eu posso descansar em ti. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços Nós vamos terminar o culto. Desculpa, a reunião, mas não o culto. Você vai para a tua casa. Esta semana você vai ter sonhos. Deus vai entrar no teu sonho. Escuta o que eu estou falando. Eu recebo este sentir e eu não sou guiado por isso, mas eu sinto que vai ser a maneira que Deus vai te convencer, porque não há outra maneira. E Deus vai entrar nos teus sonhos. Deus vai entrar na tua causa. E Deus vai transformar a tua ruína em descanso em nome de Jesus. Receba descanso de Deus, mas também seja um descanso de Deus. Quantos podem dizer amém? Aplauda ao Senhor, Rei dos Reis.
Senhor dos senhores,